Meu querido filho e meu imperador, muito lhe agradeço a carta que me escreveu. Eu mal pude ler porque as lágrimas eram tantas que me impediam a ver. Agora que me acho, apesar de tudo, um pouco mais descansado, faço esta para lhe agradecer a sua, e para certificar-lhe que enquanto vida tiver, as saudades jamais se extinguirão em meu dilacerado coração. Deixar filhos, pátria, amigos, não pode haver maior sacrifício, mas levar a honra ilibada, não pode haver maior glória. Lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e a minha pátria, siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem da sua educação, e conte que o mundo o há de admirar, e que me hei de encher de ufania por ter um filho digno da pátria. Eu me retiro para a Europa. Assim é necessário para que o Brasil sossegue, o que Deus permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, após colocar quase todos os reis e rainhas de joelhos, era considerado o senhor supremo de toda a Europa. Somente os ingleses, imbatíveis nos mares, conseguiram sobreviver à fúria das tropas francesas. Napoleão, então, ordenou o bloqueio continental, obrigando o fechamento dos portos europeus ao comércio de produtos britânicos. O único que não acatou isso foi o Reino de Portugal. A invasão das tropas francesas era apenas uma questão de tempo, e a coroa portuguesa, que estava muito pressionada pelas duas maiores potências da época, tinha duas opções: ficar e lutar contra as tropas francesas na tentativa de não aderir às exigências de Napoleão Bonaparte, ou fugir para a América do Sul. Durante toda a história da humanidade, testemunhamos reis que lutaram até o fim e reis que foram destronados depois de muita luta. No dia 29 de novembro de 1807, uma coisa inédita aconteceu. O povo português foi simplesmente abandonado pela rainha, pelo príncipe regente Dom João e por toda a corte. Em janeiro de 1808, a família real portuguesa desembarcou nas praias brasileiras. Nos 14 navios vieram, além da família real, centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Trouxeram também muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros e muitos outros objetos de valores. Após a morte de sua mãe, Dom João tornou-se rei do Reino Unido de Portugal, Algarves e também do Brasil, que pertencia à coroa portuguesa. Com a abertura dos portos para o comércio com impérios aliados de Portugal, o Brasil deixou de ser uma simples colônia e passou a ter um status político muito expressivo.
Em agosto do ano de 1820, a burguesia, nobreza e o exército do clero português iniciaram um forte movimento militar conhecido como a Revolução Liberal do Porto. Nessa época, Napoleão já não era mais tão temido na Europa. Muito pressionado, Dom João, agora nomeado de Dom João IV, não teve alternativa a não ser voltar para Portugal em 1822. A corte portuguesa queria transformar o Brasil novamente em uma simples colônia, e para isso acontecer, era necessário também o retorno do príncipe regente Dom Pedro. O Partido Brasileiro, formado por poderosos comerciantes e latifundiários, organizou um grande movimento reunindo mais de 8.000 assinaturas, pedindo para o príncipe continuar nas terras brasileiras. No dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe Dom Pedro declarou oficialmente: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Desde então, os brasileiros colocaram fim nas relações diplomáticas com os portugueses. Em setembro do mesmo ano, após Maria Leopoldina assinar o decreto, Dom Pedro declarou a independência do Brasil, tornando-se imperador e dando início à era do primeiro reinado. Mas nem tudo estava resolvido. Durante longos 3 anos, os brasileiros tiveram que lutar bravamente contra os portugueses. O Brasil estava na Guerra da Independência. Somente em 1825, após receber uma indenização de cerca de 2 milhões de libras, o Império de Portugal reconheceu oficialmente a independência do Brasil. Dom Pedro I, agora imperador de um dos maiores impérios daquela época, enfrentou problemas durante quase todo o seu reinado. A insurgência nas províncias brasileiras, a resistência de tropas portuguesas espalhadas por quase todo o império, a crise econômica e social fizeram com que o primeiro reinado fosse instável e turbulento. Em 1823, os representantes das províncias reuniram-se para a elaboração da primeira Constituição da nação independente. Os liberais federalistas, os absolutistas e os bonifácios foram os 3 principais grupos que fizeram parte da Assembleia Constituinte. O grande problema era que os interesses do imperador e dos representantes não eram os mesmos. De um lado tinha o Partido Português, que defendia o poder absoluto para o imperador, e do outro lado tinha o Partido Brasileiro, que exigia que o imperador se submetesse ao parlamento. Essa Assembleia também defendia uma Constituição onde só poderiam ser eleitores ou candidatos aqueles que tivessem uma renda acima de 150 alqueires de plantação de mandioca. Nessa época, o poder econômico do brasileiro era calculado por sacas de mandioca. Na noite do dia 12 de novembro de 1823, após muita divergência, o imperador Dom Pedro I, com apoio das tropas do exército, dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823. A Assembleia foi dissolvida, mas o Império continuava precisando de uma Constituição. Durante muito tempo foi ensinado que Dom Pedro I era só mais um imperador autoritário que agia contra a vontade de seu povo. Mas nem tudo que está escrito nos livros é verdade. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I impôs a primeira Constituição da nossa história. Essa Constituição, que foi uma das mais estáveis que o Brasil já teve, foi marcada também por esforços em prol de uma sociedade progressista que estabelecia direitos civis aos cidadãos brasileiros. A Constituição de 1824, para muitos historiadores, foi uma das mais liberais das Américas naquela época. Todos os cidadãos brasileiros, livres ou naturalizados no Brasil, tinham direito à liberdade, segurança pessoal e à propriedade. O catolicismo foi considerado a única religião oficial do Estado, mas todas as pessoas tinham a liberdade de realizar cultos a outras religiões no âmbito doméstico. Diferentemente das propostas em 1823, qualquer cidadão poderia votar nas eleições primárias, onde eram escolhidos eleitores de províncias que então escolhiam os parlamentares. Era um sistema de voto indireto.
Para algum cidadão tentar cargo político, era necessário ter uma condição financeira específica. Os eleitores de províncias tinham que ser homens livres, sem antecedentes criminais e com uma renda anual superior a 200 mil réis. Candidato a deputado deveria ter uma renda anual de 400 mil réis e seguir a religião oficial do Estado. Candidato a senador deveria ter uma renda anual de 800 mil réis e a idade mínima de 40 anos. Essa Constituição também estabeleceu a divisão de poderes em 4: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O objetivo desse quarto poder era resolver impasses e grandes desavenças entre os grupos políticos, mas principalmente para assegurar a autoridade do imperador. Ao mesmo tempo que a Constituição de 1824 tinha o seu lado liberal, ela também tinha o seu lado centralizador. Afinal, o imperador continuava como a autoridade suprema do Império Brasileiro. Essa Constituição imposta pelo imperador desagradou muitos representantes políticos e formadores de opinião da época. A questão da crise regional, da carga tributária, da centralização do poder, da influência dos portugueses na vida política dos brasileiros e muitos outros fatores fizeram com que as ideias republicanas surgissem nas províncias do Nordeste brasileiro. A província de Pernambuco, que já tinha passado por um forte movimento liberal e republicano em 1817, estava dividida entre os que apoiavam o imperador e os que estavam contra. Para os grandes engenhos, as ideias republicanas ameaçavam suas propriedades. Para os aristocratas ligados ao comércio de algodão, a influência portuguesa atrapalhava muito na autonomia das transações econômicas. Antes do início do primeiro reinado, era a elite que elegia os presidentes. Mas quando a nova Constituição entrou em vigor, o próprio imperador passou a nomear os presidentes das províncias brasileiras. Os liberais de Pernambuco, que eram contra essa nova Constituição, elegeram no dia 23 de janeiro de 1824, Manuel de Carvalho Paes de Andrade como presidente da província pernambucana. Porém, no dia 23 de fevereiro de 1824, Dom Pedro nomeou Francisco Paes Barreto como presidente legítimo da província de Pernambuco. Esse ato político serviu para aumentar ainda mais a crise entre pernambucanos e o imperador. Francisco Paes Barreto sofreu muita pressão por parte dos grupos liberais que estavam ganhando mais e mais adeptos. Os jornais de Cipriano Barata e de Frei Caneca alimentavam ainda mais a luta contra a Constituição de 1824. Na tentativa de evitar um conflito armado, Dom Pedro optou pelo meio termo, nomeou Mairinque da Silva, um liberal, porém fiel ao imperador. Mas os pernambucanos não aceitaram. No dia 2 de julho de 1824, Manuel de Carvalho proclamou a Confederação do Equador, um movimento separatista que uniu Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Esse movimento defendia a convocação de uma nova Assembleia e a formação de um Estado completamente independente do Império. O problema foi que antes que o movimento ganhasse força, os interesses dos membros logo entraram em divergência. A camada popular da Confederação defendia o fim do comércio de escravos e o governo controlado pelo povo. A elite agrária, que eram donas de inúmeros escravos, abandonaram o movimento. Dom Pedro I dizia: "Eu sei que meu sangue é da mesma cor que os dos negros." O imperador brasileiro era contra a escravidão e tentou levar o assunto para a Assembleia Constituinte. O problema era que o comércio de escravos, que naquela época era algo visto como normal por quase todas as nações, não restringia somente aos aristocratas, poderosos latifundiários e a famílias ricas. O imperador brasileiro não teve apoio político para colocar fim na escravidão brasileira. Dom Pedro I, após um empréstimo com a coroa inglesa, formou um exército de mercenários comandado pelo Francisco Lima e Silva. Em setembro de 1824, após um forte bloqueio continental e uma intensa batalha sangrenta, o exército imperial colocou fim na Confederação do Equador. Manuel de Carvalho conseguiu fugir para a Inglaterra, porém Frei Caneca e outros 15 líderes do movimento foram julgados e mortos. Como punição, a província de Pernambuco perdeu territórios que passaram a ser propriedades da província baiana.
Durante muito tempo, os portugueses e os espanhóis disputaram uma região estratégica localizada no sul do nosso continente que dava total domínio sobre a navegação dos rios Paraguai e Paraná. Em 1630, a coroa portuguesa fundou nessa região a Colônia do Sacramento. Mais de 97 anos depois, essa mesma região passou a pertencer à Espanha. Em 1820, Dom João, que naquela época ainda era príncipe regente, incorporou novamente essa colônia, que passou a ser chamada de Cisplatina, ao Reino Unido de Portugal. Dom João justificou essa ação dizendo que sua mulher, Carlota Joaquina, tinha direitos sucessórios naquela região. Mas na verdade, existia um interesse político e econômico muito grande. Foram poucos os que aceitaram fazer parte do Reino Unido de Portugal. A maioria da população nativa considerou essa manobra de Dom João como afronta à cultura e costume daquela região, onde nem mesmo o português era falado. Não demorou muito e em 1825 as ideias separatistas ganharam força e o Congresso de Deputados aprovou o termo que separava a Cisplatina do Império Brasileiro. Para deixar as coisas mais tensas, a Confederação das Províncias Unidas da Prata, mais conhecida como Argentina, apoiou esse movimento separatista. Mas não se engane, pois os argentinos também tinham interesse em anexar a região. Em 1825, Dom Pedro I declarou guerra aos argentinos e aos separatistas. Esse conflito armado, que durou 3 anos, derramou muito sangue e custou muito caro aos cofres públicos do Império do Brasil. A maioria do povo brasileiro era contra esse conflito armado, pois sabiam que o governo brasileiro iria aumentar os impostos para financiar a Guerra da Cisplatina. Além da crise vivida por causa dos gastos com a Guerra da Independência, muitos outros conflitos, como a Guerra dos Farrapos, estavam começando a surgir por todo o Império. Dom Pedro I não estava dando conta de todos esses conflitos simultâneos e a sua popularidade começou a despencar de uma forma nunca vista antes. O Império Britânico, que sempre teve interesse aqui na América do Sul, propôs em 1828 um acordo entre a Argentina e o Império do Brasil. Esse acordo estabeleceu que a província da Cisplatina declarasse a independência, dando origem à República Oriental do Uruguai. Depois da Guerra da Cisplatina, o Império entrou em uma profunda crise política, social e econômica. A alta inflação e a desvalorização da moeda tomaram conta do Império, causando a falência do primeiro Banco do Brasil. A morte de jornalistas opositores aumentava ainda mais a pressão por parte da imprensa. Para piorar a situação, Maria Leopoldina, que era amada por grande parte do povo brasileiro, acabou falecendo. As traições por parte de Dom Pedro não era bem recebido pelo povo, e a morte da dona Leopoldina fragilizou ainda mais a imagem do imperador. No outro lado do Oceano Atlântico, a crise também se estabeleceu no Reino de Portugal com a morte de Dom João IV. Os rumores de que Dom Pedro I iria simplesmente abandonar o Brasil começaram a se espalhar. Dom Pedro I então enviou sua filha mais velha, Maria da Glória, para ser princesa regente de Portugal. Porém, Dom Miguel, após um golpe, tomou o trono para si. Nesta mesma época, as revoltas liberais estavam tomando conta da Europa, e grande parte do povo português era contra o governo de Dom Miguel. Dom Pedro I começou a financiar a luta contra seu irmão em Portugal, e isso aumentou ainda mais a crise econômica brasileira. A indecisão de Dom Pedro com relação aos brasileiros e portugueses fez surgir a possibilidade da união das duas coroas sob o mesmo soberano. Os portugueses viam isso como um provável enfraquecimento, e os brasileiros estavam preocupados com os prejuízos à emancipação política. No dia 20 de novembro de 1830, o jornalista Líbero Badaró, que era um forte opositor ao imperador, foi encontrado morto. A imprensa aproveitou para colocar a culpa em Dom Pedro. Manifestações se espalharam por várias províncias brasileiras e a crise chegou ao seu auge. Em 1831, ao retornar para o Rio de Janeiro após uma viagem realizada em Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com muita festa por inúmeros portugueses. Os brasileiros que ali estavam, revoltados com toda essa crise,
atacaram os portugueses, dando início a uma briga que ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Muito sangue foi derramado e essa clara rivalidade que estava começando a surgir entre brasileiros e portugueses tornou insustentável a permanência de Dom Pedro I. Para evitar uma guerra civil sem precedentes, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro. Um grupo de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que se autodominava comando Simão Bolívar, invadiu uma região do rio Traíra, no estado do Amazonas. As margens do rio Traíra continham muito ouro. O nosso exército era responsável pela patrulha dessa região para evitar a prática ilegal dos garimpeiros, que por sua vez eram financiados pelos guerrilheiros colombianos. Um destacamento com 17 soldados brasileiros foi surpreendido por